porque para falar do Grêmio nesse jogo, né, Diogo, temos que falar de classificação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o penúltimo colocado e cada vez mais esses jogos que faltam, né, os asteriscos do Grêmio, vão ganhando cada vez mais importância, na verdade, né? O Grêmio precisa desses 6 pontos que faltam. Agora já é uma questão de necessidade. E os asteriscos são contra Flamengo e Atlético, só para vocês terem uma ideia. Paranaense, pelo menos. Outra, né? Meio de tabela e não isso. líder do campeonato. Só pra... Não, o Grêmio tem 2 jogos com o Atlético Mineiro. Tem o jogo do turno e um jogo atrasado com o Atlético. Tem Atlético Mineiro. Mas, enfim, também? Mineiro também. Não, é difícil ter... Bom, o Grêmio já está, assim, os torcedores já estão pensando naquela história do sobrenatural de Almeida, por exemplo. Né? Então, assim, como o Atlético é o último jogo do turno, o último jogo do Grêmio no ano, daqui a pouco o Atlético já é campeão, não está tão interessado, enfim, já está indo para o sobrenatural de Almeida. Eu estava vendo com atenção o Vitor falando de números, né? 10 jogos do Atlético Goianiense sem conseguir uma super vitória em casa. Mas e o Grêmio, que está 150 dias no Z4? 150 dias. De 26 partidas, o Grêmio perdeu 14, é mais da metade. Quer dizer, o campeonato inteiro no Z4. Trocando de treinador, trocando de sistema, contratando jogadores, descontratando jogadores. Quer dizer, se a gente der 2 passos atrás e olhar o cenário do Grêmio, ele é um cenário de rebaixamento. O dado a favor, se é que existe dado a favor hoje, se eu posso dizer isso para o torcedor do Grêmio, é que apesar de tudo isso que não acontece, se olha ali na tabela, como a gente acabou de ver, faltam só, entre aspas, 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Mas o problema do Grêmio é dentro de campo, né? O Grêmio entrou um pouco naquela areia movediça do time grande, que rui psicologicamente. Ontem aconteceu isso, como disse o Vitor, muito claramente. O Grêmio fazia um primeiro tempo muito bom. A gente estava na transmissão, Barreto, lá na Rádio Gaúcha, e a gente conversando ali definia que os primeiros 45 minutos do Grêmio ontem, eles foram seguramente os melhores do Grêmio no campeonato. Tá bem que a régua do Grêmio esse ano, ela tá um pouco mais baixa, ok? Mas o Grêmio teve posse de bola, finalizou 10 vezes, a gente viu ali chances criadas de gol, marcou no campo do Atlético, como fez contra o Juventude, como o Wagner Mancini fez com o América para tirá-lo da zona do rebaixamento, criou situações. O primeiro chute no alvo do Atlético, que estava muito bem marcado pelo Grêmio, porque o Grêmio jogou no campo do Atlético, foi o lance do gol, uma falha individual. O Grêmio estava, inclusive, montado ali, não foi contra-ataque, né? Tá atacando e tomou um contra-ataque. Foi uma falha individual do Wanderson, que deixou o Igor Cariúza ali fazer o giro em cima e saiu o gol. E a partir daí, amigos, o Grêmio ruiu psicologicamente, mas ruiu mesmo, assim, sabe, ataque de síndrome do pânico, ataque de pânico, ele travou completamente. Porque ele tomou um gol a 42 minutos e não estava jogando mal. O próprio Wagner Mancini diz isso e ele tem razão. Não estava jogando mal. Só que o Grêmio volta para o segundo tempo e simplesmente as coisas não acontecem, sabe? Músculos travados, mente sem lucidez. Aí o Grêmio, que triangulava pelos lados, já não triangula mais pelos lados, deixa de tocar a bola, o erro de passe de 5 metros já não começa a entrar. E aí tem um outro lance que decide o jogo, que é o Paulo Miranda, que está sendo super criticado, porque o torcedor não queria o Paulo Miranda, queria o jovem Juan, da base, jogando. O Paulo Miranda também comete um erro individual, porque o André Luiz fez uma partidaça, o camisa 10, faz um giro muito óbvio, né, digamos assim, para um zagueiro em cima dele, e acontece o pênalti, e ele é expulso naquele lance, pelo VAR, inclusive, né? Tinha uma discussão se era amarelo ou não, mas aí o árbitro vai para o VAR e decide que é vermelho direto, e aí o Grêmio fica com 1 a menos. E aí acontece uma outra mente travada ali no caso, né? O Wagner Mancini, que recém chegou, não tem culpa de nada, foi super bem no primeiro jogo, ele retira Douglas Costa e Jean-Pierre para colocar Ferreira, ok, tinha que colocar um extrema, e para colocar o Borja, que estava no banco voltando de lesão, só que ele não tira o Diego Souza, que estava jogando muito mal, está inclusive um pouco acima do peso, porque ele queria volume na área, cruzamentos para a área, e queria que o Diego Souza voltasse a recuar um pouco, ser um pouco armador. O Diego Souza não tem condições de fazer isso agora, né? Ser armador e entrar na área e fazer gols. E aí o Grêmio piora muito depois dessas substituições. Bom, aí o Atlético poderia ter goleado, inclusive. E aí depois, na entrevista do Wagner Mancini, tem até uma incoerência, porque ele elogia muito o primeiro tempo, mas quando ele justifica as substituições, ele diz que estava dando errado, e aí ele tinha que trocar. Bom, se estava dando certo no primeiro tempo e muito, por que trocar em função de ter tomado um gol? Mas enfim, ontem não era o dia do Grêmio, como não tem sido muitos dias e noites do Grêmio nesse campeonato. E a sequência é muito pesada. Agora o Grêmio tem 3 jogos, senhores, que são Palmeiras, Atlético Mineiro e depois Grenal. É só aí que o Grêmio tem que somar ponto. Durma-se com um barulho desse. E eu queria até aproveitar
para fazer um pedido de desculpas aqui. Eu ainda não recebi nenhuma bronca pelo Twitter aqui dos internautas, não, mas se receber, eu mereço. É porque soou como se eu achasse o Atlético Paranaense um adversário fácil para o Grêmio. E não é isso. O que eu quis dizer é assim, pelo menos não é o líder do campeonato, né? Pelo menos não é o time de quem ninguém está ganhando hoje. Porque o Grêmio enfrentou o Atlético Paranaense e tomou de 4-2. Então, assim, não seria fácil também. Não é isso que eu quero dizer. É aquela coisa do menos pior, né? Podia ser ainda pior, podia ser o líder do campeonato. Mas, de qualquer forma, os jogos que faltam para o Grêmio, e aí eu estou falando dos asteriscos que faltam tirar do campeonato, ainda são jogos muito difíceis contra Flamengo e Atlético Paranaense. E essa sequência aí realmente não está amiga, não. O jogo contra o Atlético Mineiro já tem data, né, Diogo? 5 de dezembro e falta... Esse é o do retorno, né? O do 5 de dezembro é o do retorno. O do turno já estava ali naquela primeira agora fase. No começo de novembro. Então já tenho aí os 2 jogos com o Atlético. O do Flamengo é que ainda falta marcar.